Boa noite, meu povo! Bem-vindos para mais uma Quarta Pro e hoje vamos conversar sobre tipos de posts. Vamos ver quais são os tipos de posts que você obrigatoriamente deve ter no teu perfil para que você consiga atrair os clientes e vender os teus serviços. Então, quem tá chegando aí, me dá um ok se áudio tá bom, se estão me ouvindo, se estão me vendo, se tá tudo em ordem, tudo certo. Esperar um pouquinho aqui pro povo começar a chegar, pra gente falar sobre esse assunto, né, que gera tantas dúvidas, né? Quais são os modelos? Quais são os tipos de posts? Que tipo de conteúdo, de fato, eu devo gerar aqui no meu Instagram para que eu consiga atrair os clientes certos e vender os meus serviços? Tá tudo certo? Boa noite, Flora, né? É Flora Andrade ou Flor Andrade? Acho que é Flor Andrade, né? Obrigada por avisar que tá tudo ok. Então, bora lá, minha gente. Primeira coisa que nós temos que entender, né? Que eu sempre converso aqui com vocês. Todas as ações que a gente faz no Instagram, elas precisam ser... Flor, seja bem-vinda, Flor, obrigada. Todas as ações que a gente faz no Instagram, elas devem ser intencionais, né? Então, assim, tem muitas pessoas que falam pra vocês que para ter resultado com o marketing digital, para ter resultado com as redes sociais, basta sair fazendo posts aleatórios, qualquer tipo de conteúdo que vai dar certo, porque você vai conseguir vender. Só que o processo não é bem assim. Por quê? Dentro do Instagram, a gente precisa executar uma lógica de vendas, né? Então, assim, o que eu faço aqui no meu Instagram precisa ser rodando como se fosse um funil de vendas que envolve as partes do quê? De atração. Então, eu preciso fazer com que pessoas que ainda não me seguem me conheçam e comecem a me seguir. Elas precisam saber da minha existência. Depois, eu preciso conversar com quem chega aqui para que essas pessoas entendam como eu trabalho, o que eu tenho para vender e confiem naquilo que eu falo. Por quê? Sem confiança não tem venda, a venda não acontece. E por fim, eu preciso fazer ofertas, eu preciso apresentar oportunidades para que o meu cliente compre, né? E fazer isso de uma maneira o quê? Clara. Então, sempre que eu tô criando um conteúdo, que eu tô criando um material, eu preciso ter em mente qual desses objetivos eu tô tentando atingir. Essa é a primeira premissa. Então, assim, eu vou falar os tipos de posts aqui para vocês que vocês devem ter e vou explicar também como que vocês usam ele dentro dessa lógica, porque não adianta também pegar esses tipos que eu vou falar hoje, esses modelos que eu vou falar hoje e aplicar de forma aleatória, porque daí eles vão continuar não funcionando, ok? Boa noite para todo mundo que chegou aí, foi me dando boa noite e como sempre, eu quero que vocês fiquem muito à vontade para tirar as dúvidas de vocês, né? Eu tô aqui para explicar esse conteúdo, mas também essa quarta-feira é uma noite pra gente conversar, para que vocês apresentem as dúvidas de vocês na medida que eu for avançando, coloquem a eles pro meu negócio que é esse, pensem em fazer dessa forma. É isso que você quer dizer? Assim tá correto? Então, aproveitem esse momento também para tirar dúvidas, para que vocês saiam daqui e consigam, de fato, implementar essas ações no negócio de vocês, para que, quando vocês forem planejar as ações de vocês, amanhã vocês apliquem esse conhecimento, porque é isso que vai trazer resultado, né? Não adianta vir aqui só ficar ouvindo, ter as ideias e não aplicar de fato, né? Então, prestem bastante atenção. Boa noite, Flávia! Tudo bem? Tudo bem? Oi, Flor. Hoje eu não vou falar de branding. Hoje, a conversa de hoje, ela é específica sobre os tipos de posts que vocês devem ter nas redes sociais de vocês para ter resultado, tá? Então, nossa conversa hoje é pontual sobre esse assunto. Para quem tá chegando aqui agora, né, toda segunda-feira eu faço um aulão no YouTube. Então, lá toda segunda-feira é uma aula mesmo, com slides, com vários conteúdos, com vários passo a passos. E toda quarta-feira, 19h09, eu tô aqui fazendo uma live também, direto no Instagram, para daí a gente conversar sobre um determinado tema mais específico, um tema menor, e tirar as dúvidas de vocês. Então, vamos começar entendendo quais são os tipos de posts que vocês precisam ter, tá? Anotem aí, eu separei 1, 2, 3, 4, 5, 6
tipos, tá? 6 tipos que eu vou apresentar para vocês. O primeiro deles, talvez muitos de vocês já conheçam, que é o post educativo. O que é um post educativo? E eu quero explicar que ele tem 2 nuances muito importantes para vocês terem em mente, tá? O post educativo é aquele que ensina, como o nome diz, né? É aquele que ensina alguma coisa para o teu cliente. Só que esse ensinar alguma coisa precisa ser o quê? Alguma coisa relacionado ao teu serviço, aquilo que você vende, e precisa ser um conteúdo educativo que eleve o nível de entendimento da pessoa sobre o assunto que você trabalha, ou então que seja aplicável para a pessoa perceber que aquilo que você ensina de fato funciona. Vamos dar exemplos, tá? Um post educativo que mostra um caminho, que mostra uma linha que você defende, que apresenta um horizonte, que eleva o nível de consciência, é aquele post que normalmente ele é mais macro. Então, vamos pegar aqui eu vou pegar um exemplo de marketing, depois, enquanto eu dou o exemplo de marketing, eu vou pensando num outro exemplo, tá? Quando eu falo de um post educativo de estratégias de marketing digital, eu posso ter um post que mostra um novo caminho, falando da seguinte maneira, que você não precisa postar todos os dias, que você precisa criar conteúdos intencionais para cada uma das etapas do funil de vendas, porque você precisa atrair os clientes, se relacionar com eles e vender. Esse é um conteúdo educativo que mostra uma visão mais macro, uma forma de resolver alguma coisa relacionado àquilo que eu trabalho. Esse tipo de post educativo, ele é perfeito para você usar em que momento do teu fluxo de vendas? No momento de atração. No momento que você quer que outras pessoas te conheçam. Por quê? Você está mostrando um jeito diferente de ser feito. Um jeito novo de fazer. O jeito que você acredita. Então, eu estou sempre falando de um processo mais macro. Vamos levar isso para uma questão de manicure, tá? Uma manicure que trabalha com unha em gel. Um processo mais macro que ela poderia falar, no sentido de educativo, seria explicando como escolher a técnica ideal para unha em gel para você. Ela está apresentando aquela técnica. Ela poderia falar sobre os benefícios da unha em gel. E em que casos ela é perfeita. Eu tô falando de um processo mais macro. E ele é um post educativo. Tá ensinando alguma coisa relacionada à minha área de atuação. O outro tipo de post educativo que vocês têm que ter é aquele educativo mais prático. Que o cliente aplica e diz, caraca, funciona mesmo. Então, vamos dar um exemplo. No marketing digital, eu posso ensinar como construir a estrutura ideal para escrever um post em carrossel. Então, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4. Esse é um post educativo que a pessoa consegue aplicar na realidade dela e dizer, meu, ficou muito mais fácil de fazer, gostei do que essa guria ensinou. Esse post educativo de uma etapa menorzinha, que é uma questão mais prática, normalmente ele é utilizado quando? No relacionamento, com quem já te acompanha. Por quê? Para quem ainda não te acompanha, começar a te acompanhar, é sempre importante você apresentar uma visão mais macro daquilo que você faz. Por uma nova perspectiva, por um novo olhar, por uma forma que talvez o cliente não tinha pensado ainda. Quando a pessoa está te acompanhando, você pega pedaços do teu processo e vai explicando para ela como aquilo funciona. Então, o educativo são 2 frentes, 2 linhas. Conseguem pensar em posts educativos que vocês poderiam fazer da área de vocês? Outro tipo de post educativo. Eu vi que a Wilma entrou aqui e daí eu me lembrei. Um outro tipo de post educativo é quando você trabalha com algum conceito muito novo, algum termo muito novo que as pessoas desconhecem. Então você pode, faz parte da tua forma de trabalhar, faz parte do teu processo,
e você pode explicar aquele termo, explicar aquele conceito. Então você está educando a pessoa para que ela entenda melhor o teu serviço e queira te contratar, ok? A Flor tá perguntando, você posta nos stories? Esse tipo de conteúdo, né, o de atração, Flor, ele é sempre no feed, tá? O de atração sempre no feed. O post educativo para relacionamento, ele pode tanto ir para o feed, como ele pode ir para os stories também, tá? Ele pode ir para os dois lugares. Então, educativo é um deles. Deve ser assim, Elis, mas eu trabalho com produto, né? Muita gente fala, eu trabalho com produto, como é que eu vou escrever um post educativo de produto? O post educativo de produto é o mais fácil que tem. E é o que pouca gente faz e é o que dá muito resultado. É o que você ensina a usar o teu produto da maneira correta. É quando você mostra de maneira simples e aplicável como o teu produto facilita a vida daquela pessoa que comprar. Eu sempre dou os exemplos da Polishop. A Polishop faz isso maravilhosamente bem quando ela vai apresentar os produtos, tá? Então, pensem nisso. A Flor tá falando, eu trabalho com serviço, laboratórios de análises clínicas. Perfeito. Então, assim, nos laboratórios de análises clínicas, o que você pode fazer? Você pode fazer conteúdos explicando quais são os critérios que a pessoa tem que ter na hora de escolher um laboratório. Para que serve? Daí vai depender do teu público, né? Se é o público pessoa física, se você vende para outras clínicas, aí tem que avaliar um pouquinho a questão do público para a gente entender como encaixar o conteúdo, tá? Outro tipo de post, esse aqui, minha gente, também é pouquíssimo utilizado, tá? Pouquíssimo utilizado e faz muita diferença. É quando a gente traz as histórias pessoais. Então, em vez de eu simplesmente fazer um post, 3 passos para fazer um story que venda, ou 3 passos para vender mais no Instagram, né? Que é um conteúdo mais impessoal, mais comum, né? Eu vou lá e conto a minha história. Como eu conquistei X seguidores no Instagram, como eu aumentei em 10 vezes o volume de vendas de um cliente, como eu faço todo o meu planejamento de posts do mês em uma tarde. Então, eu tô contando a minha história pessoal, a maneira como eu faço. Aí pode ter também o que eu fiz quando eu quase quebrei, o que eu fiz quando eu comecei no marketing digital. Então, você pode contar as tuas experiências, tá? Isso gera o quê? Gera conexão com o público. Ele funciona tanto para você atrair clientes, porque você está chamando a atenção por uma história. E as pessoas, quando estão nas redes sociais, elas gostam de história. Elas gostam de saber da vida das pessoas. Então, isso funciona muito bem. E no relacionamento funciona também porque tu tá mostrando que você já passou por determinada situação, que você já enfrentou determinado problema, ou que você já conquistou determinado desejo que a tua audiência tem. Então, trazer o tipo de conteúdo em histórias, né, o que eu fiz no início da minha carreira, o que eu fiz quando eu fui demitida, aí vai depender muito da área que você trabalha. E eu sempre friso, tá? Eu tô trazendo para vocês diversos modelos possíveis aqui. O que vocês precisam sempre avaliar, né? O negócio de vocês. Então, o que funciona mais para o meu negócio? O que funciona mais para minha área? Quais desses modelos eu posso usar com mais facilidade? Tá? Essa é uma análise crítica que vocês precisam fazer o tempo todo, tá? Que é extremamente importante que seja feito. Quem tá colocando aqui a área que trabalha, minha gente, eu já vou trazer exemplos para vocês, mas o que eu queria que vocês fizessem aqui comigo, que é muito importante? Que vocês exercitem, né? Assim, em vez de eu simplesmente trazer os exemplos, exercitem aí a cabecinha pensando assim, caraca, nesse exemplo, nesse modelo que a Elis deu,
Será que eu podia fazer um post desse tipo? E coloquem aqui pra mim, pensando, pensei em fazer um assim. O que tu acha? Tu acredita que funciona? Acredita que vai dar certo? Tá? Exercitem também, vão se acostumando a fazer. Então, a gente já falou do educativo, o educativo pelas duas perspectivas, né? De apresentar um novo caminho, apresentar um novo horizonte, e o educativo por uma etapa pequena do processo que você tem. E a gente já falou dos tipos de histórias pessoais, onde eu conto um pedaço da minha história, tá? Mostrando como eu faço, o que eu fiz. A Carla colocou aqui, ó, trabalho com salgados. Salgados, né? Você pode contar, por exemplo, como os teus segredinhos da massa, os teus segredinhos para ficar crocante, né? Os teus segredos do tempero X. Quem trabalha com produto, né, como o caso de salgado, é muito importante mostrar os bastidores. Qual o cuidado que você tem para o teu salgado ficar mais leve, ou mais crocante, ou, sabe? Então, você tem que pensar nesses bastidores. Que produtos você utiliza? Como que eu escolho a quantidade de salgado certo? Para minha festa, para o meu evento? Então, você pode trabalhar com esse tipo de conteúdo, além de postar as fotos dos salgados, né, e fazer as ofertas, que a gente vai chegar lá, que é justamente o item que eu ia comentar agora. Outro tipo de posts que não pode faltar são os de oferta. Na segunda-feira, o aulão da última segunda, eu detalhei todas as variações que a gente pode ter na hora de criar uma oferta. É fundamental, minha gente, é fundamental que pelo menos uma vez por semana, e aqui na oferta eu gosto de fazer um parênteses, tá? Eu gosto de fazer um parênteses muito importante aqui na oferta. A gente não pode ficar só fazendo posts de oferta no nosso perfil. Então, tem muitas pessoas que trabalham só compre agora, contrate agora, se inscreva agora, e foto do produto, foto do serviço, chamada para o serviço. Não dá para ficar só nesse universo. Por quê? Porque eu tô pulando a etapa de atração, eu tô pulando a etapa de relacionamento. Mas eu preciso ter pelo menos, no mínimo, uma vez por semana, uma oferta clara e direta. Inscrições abertas, contrate agora, compre agora. Eu preciso ter do meu produto, do meu serviço. E o que é muito importante que a gente tenha nessa oferta? Que essa oferta seja construída considerando os elementos de clareza. Eu tenho que deixar muito claro para o meu cliente o que ele está comprando. Para quem trabalha com serviço, isso é mais importante ainda, né? A gente, eu chamo de produtizar o serviço, mostrar exatamente quais são as etapas, né? Como funciona. Então eu preciso ter clareza nessa oferta do que a pessoa está comprando. E quem trabalha com serviço tem um problema muito sério, né? Eles acham que todo mundo entende muito bem o que eles estão vendendo. Na maioria das vezes as pessoas não entendem. Trabalhei isso na mentoria de terça-feira com um cliente meu. Para ele era muito lógico, era muito claro. Quando eu fui trabalhando ali, fazendo as perguntas, abrindo os itens, ele falou, meu Deus, que vergonha da forma como eu apresentava o meu serviço. Era por isso que eu não estava vendendo. E quem trabalha com produto também peca, né? Vou dar o exemplo de uma análise de perfil que eu fiz essa semana, que deve entrar a publicação, acho que semana que vem. A gente estava montando os meus posts, eu fiz uma análise de perfil, uma pessoa que vendia roupa. No perfil dela, tinham lá as fotos lindas e maravilhosas das peças. Mas, cara, ela tá vendendo aqui no online. Não tinha uma especificaçãozinha sequer de que tecido era aquele, de que material era, se era flexível ou não. Então, muitas vezes a clareza não vende. A falta de clareza, né, impede a venda no online. A Flor colocou, na saúde, por questões de ética, não precifica os exames. Exatamente, né? Não dá para precificar na área da saúde, a gente não tem como, mas a gente consegue trabalhar com um elemento de escassez. Tá? Então, assim, poucas vagas, poucos horários, né? Últimos espaços da agenda para essa semana. Eu tenho uma manicure que toda semana ela me manda mensagem. Toda semana.
Ó, só tenho mais um horário para a próxima semana, não é nem para aquela, né? Vai querer agendar? Então, isso gera, quando a gente trabalha com a escassez, gera urgência. Quem aqui nunca passou, nunca entrou numa loja, provou um sapato e a mulher disse, é o último número, né? Então, a gente precisa ter oferta. Então, eu vejo na oferta dois extremos. Pessoas que nunca apresentam e pessoas que só apresentam. E você tem que ficar nesse meio termo. No mínimo, uma vez por semana, tua oferta tem que estar ali. E a oferta, minha gente, ela pode ser feita no feed e pode ser feita e deve ser feita nos stories também, tá? É muito importante. De repente, no feed, você vai colocar só um card simples, falando daquela oferta. E nos stories, você vai explicando melhor aquela oferta. Para quem é, como que funciona, qual é, de repente, a oportunidade que está ativa naquele momento. Abre uma caixinha para as pessoas tirarem dúvidas a respeito daquilo que elas estão comprando. Então, a oferta também é um tipo de post obrigatório, ok? Lembrando que a oferta pode ser direta e pode ser indireta, e eu não vou entrar nesse detalhe, porque eu fiz uma aula só explicando isso de quase 1 hora, né? E é muito conteúdo para hoje. O outro tipo de posts que vocês podem ter e que funciona, e esse tipo de posts, esse tipo de post, ele é muito útil, porque as pessoas salvam muito, porque ele é prático, é o post de checklist. Então, assim, checklist das ações semanais que você deve fazer para ter uma pele maravilhosa. Checklist do skincare perfeito para ter uma pele saudável. Checklist das 10 coisas fundamentais que você precisa fazer no teu Instagram para vender. Checklist dos exames anuais, semestrais que toda mulher acima de 40 anos deve fazer. Checklist para ter unhas saudáveis. O checklist da rotina ideal de um líder. Checklist é simplesmente uma listinha simples de ação. Por que que isso funciona? Porque aquilo que para você é muito óbvio, é muito lógico, assim como tem várias coisas para mim que no marketing são muito simples e muito lógicas. Por quê? Eu trabalho com marketing o dia todo. Eu tô fazendo campanha o dia todo. Eu leio sobre isso, eu estudo sobre isso. Vocês entendem da área de vocês, estão falando, estão estudando, estão vendo aquilo o tempo todo, né? Para o cliente não é. Para as pessoas que estão fora da bolha da nossa área, da área de cada um de nós, as coisas não são lógicas. As coisas não são tão simples. Então, um post de checklist, ele funciona muito bem no relacionamento. Ele funciona muito bem na atração também, dependendo da perspectiva que você dá. Ele é ótimo para você, de repente, trabalhar uma sequência de stories questionando quais daquelas ali a pessoa faz ou não faz, fez ou não, se ela concorda, se tem mais algum item que ela incluiria naquele checklist. E também dá para abrir a caixinha tirando dúvidas a respeito do assunto. Então, a gente já falou aqui de sequências de stories, vou fazer uma outra live outro dia falando um pouco mais sobre como ter mais respostas nas caixinhas, que é uma ferramenta maravilhosa de relacionamento. Mas então, um tipo de post que é fácil de você fazer, é útil para o cliente, e vou contar um segredinho, tá? Todo post útil que as pessoas salvam, ele tende a extrapolar a tua rede. Ele tende a ir pro explorar do Instagram. E lá ele impacta pessoas que ainda não te seguem, tá? A Tânia, checklist do planejamento de conteúdo, perfeito. Quer ver um post que eu faço todo mês e sempre funciona, sempre dá bom? É um checklist com 30 ideias de posts que você deve fazer no mês X. Um checklist dos posts com datas comemorativas do mês Y. É um post extremamente simples pra gente fazer aqui, extremamente simples, mas que para quem não é da área do marketing, ajuda um monte. Ter aquela listinha de ideias de temas para cada dia do mês, tá? A Tânia, não tinha pensado nessa ideia de checklist nos stories. Funciona super bem, Tânia, super bem. Tanto para perguntar se as pessoas usam ou não, como para ser uma pré-conversa antes de abrir a caixinha, tá? Funciona bem pra caramba.
O Blue English perguntou se a gente trabalha com cursos de idiomas. Sim, né? Dentro da comunidade, a Comunidade Marketing Pro, que é o meu programa com conteúdo, orientação e mentorias quinzenais, ela é direcionada para quem trabalha com serviços e dentro dos serviços a área educacional. Eu vim do marketing educacional, é minha área mais forte, né? Trabalhei por 10 anos no marketing de uma instituição de ensino. Hoje, boa parte dos meus clientes ainda são da área educacional. Então, sim, idiomas a gente trabalha também dentro da comunidade, tá? Agora, vamos lá. Tá claro até aqui, minha gente? Estão conseguindo anotar? Estão conseguindo ter ideias? Me contem aqui se eu posso continuar. Deixa eu ver aqui quem mais comentou, porque eu tenho mais 2 tipos aqui para falar para vocês, tá? Foi ótima aula de segunda, né, Daisy? A Josi, trabalho com lingerie. Josi, a lingerie, olha só, você tem um conteúdo vastíssimo para trabalhar, ensinando as mulheres a escolher a lingerie ideal. Então, assim, a lingerie para disfarçar gordurinha da barriga, a lingerie para valorizar o bumbum, a lingerie confortável para o dia a dia, a lingerie perfeita para usar com vestido justinho, a lingerie para quem tem quadril largo, a lingerie para quem não tem quadril, entende? Para quem tem peito grande, peito pequeno, para quem quer causar o efeito de um seio maior, quem quer disfarçar, para usar com blazer, para usar com... Entende? Então, em vez de você só apresentar as tuas peças, pura e simplesmente, você pode trazer conteúdos ajudando as mulheres a escolher a lingerie ideal. Aí é melhor algodão ou é de renda, né? Por que escolher uma lingerie X do tecido X ou do tecido Y? Qual é a diferença do modelo A e do modelo B? Se você vende online, até mesmo ensinar as mulheres como avaliar a lingerie online, se vai servir para ela ou não. É um tipo de conteúdo que você pode criar. Então, assim, é conteúdo que não acaba mais, né? E o que você vai ter que levar em consideração? As peças que você quer vender naquele momento. As peças que você quer dar destaque naquele momento, tá? Então, você pode trabalhar com todo esse tipo de conteúdo, ok? Vamos continuar aqui, depois eu volto respondendo o restante que eu ainda não respondi, tá? Vamos lá, mais 2 tipos. O outro tipo de post que vocês devem trabalhar são os posts de... Eu vou botar num pacotinho só e eu vou explicar a diferença, tá? Case / depoimento. Por quê? Eles são prova social, né? E a maioria das pessoas pega esse material que é riquíssimo, riquíssimo, e usa muito mal. Joga no lixo, porque simplesmente vai lá e pega, de repente, um print de um depoimento ou o vídeo seco de um depoimento e publica, né? Quando, na verdade, é muito mais rico, muito mais interessante que a gente construa uma historinha com aquele depoimento. Como que fulaninha duplicou as suas vendas em 1 ano usando marketing digital. A fulaninha tinha tal situação, tal desejo, e ela fez A, B, C, D. Ou eu, na verdade, né, tu vai estar contando a história. Eu ajudei fulaninha a fazer A, B, C, D. Aí eu trago o print com a pessoa atestando que aquilo que eu contei é uma verdade. Falando do resultado dela. Falando que está satisfeita com aquele resultado. Quando eu vou falar da comunidade, que eu falo, a comunidade não é só um curso. A comunidade tem orientação, tem acompanhamento, tem suporte, tem validação, né? Você não vai estar sozinho fazendo as tuas ações. Eu falo isso, eu apresento e eu trago o quê? O depoimento de um aluno da comunidade falando. A Elis realmente pega na tua mão. A Elis realmente olha os teus materiais e te dá feedback. Então, quando a gente tem depoimento, é importante que a gente contextualize aquele depoimento. Porque isso fica mais interessante para o público que está vendo. E não simplesmente botar o depoimento seco. Eu posso pegar um depoimento muito simples do tipo, vamos pegar a Josi que falou aqui sobre a lingerie antes, né? A Josi pode ter um printzinho de um feedback no WhatsApp falando assim,
Josi, amei as peças, nunca me senti tão linda. A Josi pode simplesmente pegar aquele print, colocar ali no Instagram e não vai ter muito efeito. Agora, se a Josi coloca ali contando a história das dúvidas ou das dificuldades que a cliente tinha e como ela orientou essa cliente, e aí coloca o print com a resposta da cliente, e ela pode, inclusive, botar uma chamada no final de oferta, falando se você também quer contar com a minha orientação para escolher a lingerie perfeita para você se sentir linda e maravilhosa, me manda um oi aqui no direct e a gente conversa. Conseguem perceber que fica muito mais interessante? Daí vocês podem dizer assim, Elis, eu não tenho o hábito hoje de pegar depoimentos dos meus clientes. E eu não tenho muitos depoimentos, né? Mas, com certeza, você tem cases de sucesso. Então, se hoje você não tem um depoimento escrito, um print, alguma coisa, você pode contar a história de como a pessoa conseguiu tal coisa, do que você fez. Então, você vai contar que a pessoa estava com determinado problema, ou que já tinha tentado várias e várias coisas. E você foi lá e fez uma ação assim, 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 assado. E hoje a pessoa conquistou a ABCD. Conta aquela história. Isso vira uma prova social para ti. Né? E vou dar um exemplo bem simples para vocês, tá? Minha unha. Só não vai reparar que ela tá crescendo aqui, ó. Que já tá na hora de fazer de novo. Eu tenho a unha extremamente... Só para vocês verem como isso pode se aplicar em qualquer área, tá? Eu tenho a unha extremamente fraca. Ela quebra e vai quebrando. Eu não roo, mas ela quebra, fica no cotoquinho assim. E por mais que eu fizesse a unha toda semana, quando fala você precisa fazer a unha toda semana. Eu ia fazer a unha toda semana. Mas eu fiz a unha hoje. Chegava no dia seguinte, a minha unha lascava tanto, era tão fraquinha, que o esmalte já estava descascando. Então eu tava sempre com a unha medonha e nunca crescia. E eu fiz de tudo, tá? Tomei vitamina, passei isso, passei aquilo, nada funcionou. Até que eu descobri a unha em gel. Só que eu descobri a unha em gel e eu fui em uma, em duas e três e elas só me machucavam e a unha quebrava e a unha descolava. Até que hoje eu descobri uma manicure que usa uma técnica que não machuca a unha, que fica 30 dias e não descola e que fez a minha unha crescer saudável, sem danificar, sem quebrar, sem lascar, sem nada disso. Essa história quem conta é a minha manicure. É um case, ela não tem depoimento meu falando isso. Mas isso é o que ela conta na hora de divulgar o serviço dela. Ela tem lá a fotinho das minhas unhas cotoquinhos e de como tá agora. Então, vocês devem contar as histórias, tá? E por fim, tem um tipo de post que ele também é muito bom, que vocês devem ter nas redes sociais de vocês, que são os posts provocativos. O que são posts provocativos? São os posts que incomodam, são os posts que enfiam o dedinho na ferida do cliente, que provocam ele no sentido de até quando você vai continuar passando por isso? Até quando você vai continuar passando por tal problema? Né? Vou dar um exemplo do marketing digital. Até quando você vai continuar a perder horas e horas criando conteúdo para o teu Instagram e não vai nem conseguir atrair novos seguidores? Nem mesmo conseguir vender. E aí eu vou lá e explico por quê. Saudade, Luiz! Bom te ver por aqui, querido. Marcamos para conversar um dia desses. Beijo, amore. Vai lá. Então, assim, os posts provocativos, eles são muito bons no relacionamento com o cliente. E eles também funcionam para você botar uma oferta no final. Tá? Para você fazer uma chamada para a pessoa para a pessoa conversar contigo, contratar o teu serviço, comprar o produto para resolver aquele problema de vez. Vou pegar o exemplo da lingerie de novo, tá? Até quando você vai continuar se sentir desconfortável com as tuas roupas íntimas? Até quando você vai continuar desvalorizando o teu corpo por escolher as peças erradas? Então você pega uma dorzinha, um probleminha, algo que o teu produto ou o teu serviço resolva. Por que o post provocativo é importante? Porque ele normalmente faz a pessoa parar
para te ouvir. Então, você entender o que incomoda o teu cliente e você ajuda a resolver é um conteúdo extremamente importante, porque às vezes as pessoas precisam de um cutucão, né? Você tem todo lado que você tá ali orientando a maneira correta, fazendo os posts educativos, contando cases de sucesso, fazendo ações de relacionamento, apresentando ofertas, mas tem momentos que você também precisa cutucar, precisa provocar e dizer que se ele tá continuando assim, se ele continua passando por esse problema, é porque ele não tomou uma atitude, porque a solução é ABCD. E depende dele escolher dar o primeiro passo para tomar aquela decisão. Então, esse também é um tipo de conteúdo que vocês devem ter. Existem vários outros formatos, né? Várias outras ações. Mas se vocês, hoje, tá, começarem a fazer o planejamento de vocês, pensando de maneira intencional, o que eu vou fazer para atrair o cliente, para ganhar a confiança dele e que tipo de oferta eu vou fazer, e você trabalhar com os posts educativos, na perspectiva do educativo que aponta um novo caminho, aponta uma nova forma de resolver, ou educativo que ensina um passo a passo, trabalhar com os posts de história pessoal, como você faz, como você fez, o que você fez em determinadas situações. Se você trouxer cases de ações que você já fez e ou depoimentos usados da maneira correta, se você fizer ofertas toda semana usando os elementos certos de urgência e clareza, se você trabalhar com os checklists práticos que facilitem a vida do teu cliente e usar alguns poucos posts provocativos umas 2 vezes no mês, você já vai ver uma grande transformação no teu Instagram. Uma grande transformação, tá? Mas eu preciso entender a lógica dessa estratégia. Eu preciso entender o passo a passo. O primeiro passo é isso, eu entender exatamente por que eu tô fazendo cada post. Para que momento da etapa de vendas eu tô fazendo cada um deles. Isso é fundamental. E além disso, sendo bem repetitiva, por quê? Repetição é um ponto importante do marketing. Vocês só vão conseguir fazer esses posts com muito sucesso se vocês tiverem a base do marketing muito bem estruturada. O que é ter a base do marketing muito bem estruturada? É eu entender quem é o meu público de fato, conhecer o meu público a fundo, é eu entender quais são os meus diferenciais e quais desses diferenciais eu vou botar na vitrine, vou colocar em evidência, e construir em cima disso a minha narrativa de posicionamento. Porque a minha narrativa de posicionamento diz exatamente o que eu faço, para quem eu faço e o que eu faço de diferente. Isso cria um diferencial no mercado. Tu ocupa um espaço na mente do teu público. Tu não é mais um. Tu é alguém específico ali para aquele público do teu interesse. E acima de tudo, tá? Acima de tudo, definição de público. Quem é que eu quero falar? Com quem é que eu vou falar? Com quem é que eu tô conversando? Se você não sabe quem é teu público, como é que tu vai fazer um post educativo? Como é que tu vai fazer um post provocativo? Se você não sabe nem o que incomoda ele. Como que você vai contar uma história pessoal? Se você não sabe quais são os pontos que vão gerar conexão com o teu cliente? Como que você vai fazer um checklist? Como que você vai construir uma oferta que seja atrativa para o teu cliente? Tudo o que a gente faz no marketing, que é comunicação e vendas, tudo o que a gente faz é olhando para o cliente. E se eu não sei com quem eu quero falar, eu posso virar a especialista nas ações de marketing. Minhas ações não vão dar resultado nenhum. Eu posso fazer os posts mais lindos e bem elaborados. Provavelmente eles vão estar no vazio, no limbo. Porque não vão bater em ninguém, entendeu? Não vão gerar conexão em ninguém. Então, se preocupem, acima de tudo, em montar o PDV do cliente de vocês. Mapear bem problemas, dúvidas e vontades que o público tem que você vai ajudar a atingir.
Isso vai direcionar todas as tuas ações. Quando você resolve esse probleminha, todo o restante se desenrola mais fácil. Certo, minha gente? Me digam, valeu a pena essa live? Ajudou? Vocês têm dúvidas? Eu vou ver aqui os comentários que vocês colocaram e quem tiver dúvidas, coloque aqui pra mim também. A Josi colocou, não faço isso e recebo muito, agora vou utilizar essas dicas. Ah, por nada, Josi, utilize mesmo, utilize porque funciona, tá? São estratégias. Olha só, você recebe o feedback do teu cliente. Se você guarda esse feedback, ele fica só contigo. Não dizem que o boca a boca é o que melhor vende? Então você pega esse feedback que você recebe e você amplifica esse boca a boca, né? Você joga nas redes sociais, só que joga de uma maneira inteligente, como eu te expliquei antes, que vai dar muito mais resultado. A Valéria Alcides, limpeza e restauração de vidros, box de banheiro, sacadas, vitrines. Valéria, o teu produto, né, assim, aí a gente tem uma questão que é muito importante, entender, pelo que eu entendi, é só limpeza e restauração, né? Então, você precisa falar sobre a importância da limpeza, a maneira certa de fazer, a importância de usar os produtos, o que faz, por exemplo, né, uma vitrine, o que faz o vidro ficar transparente. Você consegue trabalhar de maneira muito visual com limpeza, do antes e depois, dar pequenas dicas de manutenção para essas pessoas, né, de como manter, a importância de contratar uma limpeza profissional, os ganhos que isso traz, a conservação. Quais são os produtos que você utiliza? Que técnica você utiliza? Então, você pode trabalhar muito em cima desse tipo de conteúdo. Para ti é muito importante trabalhar muito bem o teu Google Meu Negócio também, tá? Tu tem que trabalhar a estruturação do teu Google Meu Negócio porque as pessoas procuram pelo teu serviço, tá? Então, o Google Meu Negócio para ti é importante. E o Instagram também é muito importante para trabalhar com esse tipo de conteúdo, muita foto de antes e depois. Só que na tua foto de antes e depois é muito importante você explicar o que você fez. Qual foi a técnica que você utilizou, tá? E quanto tempo tem de duração. Aqui a Rosa entendeu? Acho que eu respondi todo mundo aqui para cima, né? Acho que sim. Deixa eu ver aqui para baixo se tem mais alguém. Gostou, Luana? Que bom. Pra terapia tem muita coisa legal pra gente fazer, né? Porque não sei qual é a tua linha de terapia, até isso é importante, né? Explicar a tua linha de terapia, porque as pessoas têm muitas dúvidas, não sabem como funciona. Então tem muita coisa bacana. A Daisy, gostei de contar a história do depoimento. Bora lá, Daisy, tu é cheia das boas histórias. Vamos contar essas tuas histórias aí nos teus posts. Ah, cabide rosa, com certeza, mas estou pensando seriamente em entregar em uma empresa especializada. Olha só, cabide, o que eu recomendo, tá? Tu pode buscar uma agência para cuidar dos teus posts nas suas redes sociais, mas eu sempre recomendo que antes de contratar uma agência, vocês pensem seriamente em, de repente, contratar um assistente por 4 horas, que possa trabalhar ali contigo cuidando do marketing do teu negócio. Eu tenho a comunidade, né? Eu sempre convido você. As inscrições não estão abertas agora, eu devo abrir mês que vem. Sempre convido vocês a entrarem na comunidade, porque não adianta tu ir para uma agência hoje sem construir a tua base estratégica. Se você estiver na comunidade, com eu te orientando nas estratégias, do passo a passo do que você precisa fazer, e de repente você ter um assistente que trabalha ali 4 horas contigo, eu te garanto que tu vai ter muito mais resultado e vai economizar. Por quê? Tu vai ter esse assistente mergulhado no teu negócio, construindo junto contigo os materiais, entendendo a fundo o teu negócio. Uma agência, especialmente você que trabalha com moda, que tem que ter fotos, tem que ser uma coisa mais dinâmica, o trabalho eu acho que não vai fluir bem, tá? Que vai ficar um pouco engessado, ok? A Flor, a live foi um divisor de águas pra mim. Que bom, gente, que bom. A Josi, nunca tinha recebido dicas tão claras. Obrigada, gente, que bom que vocês gostaram. Meu objetivo aqui realmente é ser útil pra vocês, né? Que vocês venham pra cá e esse tempo seja útil. O Justino, trabalho com cortinas e persianas sob medida.
Justino, cara, assim, ó, muito conteúdo você tem para falar sobre tendências, o efeito que a cortina traz, a cortina ideal para uma sala, para um quarto de criança, para um quarto de casal, erros na hora de escolher uma cortina, critérios, cuidados na hora de escolher, diferença do tecido A para o tecido B, as que deixam mais escuro, as que são mais decorativas. Então você tem muitas coisas para explicar sobre a escolha da cortina. Muita orientação para a cortina ideal para uma casa de praia, para quem quer causar tal efeito no quarto, para um quarto moderno, aconchegante, para escritório, né? Então você pode falar sobre tudo isso. O Jairo, o meu é energia solar. Mas o que é dentro da energia solar? Tipo, a instalação de energia solar para pessoa física, né? Então, assim, tem que pensar um pouquinho aí no tipo de público, né? Energia solar tem uma questão de economia, tem uma questão de vantagem. Energia solar, para mim, tem uma parte que eu vejo quase ninguém falando, que é desmistificar, né? Como funciona? Quanto custa? Onde dá para instalar? Qualquer casa dá? Qualquer prédio dá? É vantajoso? Não é? Muito trabalho? Não é? Então, assim, é uma área nova. Ela precisa ser desengravidada, né? Precisa ser explicada. Oi, Eliane, tudo bem? A Eliane, trabalho com fotos, tem muito conteúdo, você abre muito a nossa mente. Esse é o objetivo, minha gente. Abrir a mente. A gente tem aí mais quinta e sexta ao longo dessa semana. Como eu disse, se não dá para colocar tudo em prática do que eu falei aqui, façam um exercício de pelo menos colocar um pedacinho em prática, né? Comecem a pensar diferente, a fazer diferente. E eu espero vocês segunda-feira, 17 horas, no YouTube, para mais um aulão, né? E lá é aulão com slide, passo a passo. Se aqui foi bom, lá é sempre melhor. E quarta-feira que vem eu tô aqui de novo, 19h09, pra gente conversar. Um beijo, minha gente. Bom restinho de semana pra vocês. Tchau!